pessoal, o que que é um animal, tá? Um ser vivo, para ser um animal, ele precisa de algumas características. Quais são essas características? Primeiro, é ser eucarionte, né? O que significa ser eucarionte? Que as suas células possuam núcleo, né? A gente viu desde o início que só existe um organismo que é procarionte, sem núcleo, que são as bactérias. Todos os demais, todos os outros reinos, a partir do protista, eles são procariontes. Segunda característica é que eles sejam heterotróficos, diferente. Você não produz o seu próprio alimento, você tem que se alimentar de um ser vivo diferente que você, tá? Diferente de você. Significa que a gente não faz fotossíntese, a gente precisa se alimentar, por isso heterotróficos, né? Desde os fungos, né? A gente tem os animais heterotróficos, é claro, com a exceção das plantas que fazem fotossíntese, e a gente sabe que alguns protistas, as algas, por exemplo, também fazem, e algumas bactérias. Terceira característica, todos nós somos multicelular. Isso já era uma característica desde os fungos, né? No reino protista, você ainda tem algumas algas e protozoários unicelulares, que possuem o organismo inteiro, é composto de uma única célula, mas desde os fungos, com exceção de poucos fungos, né? Mas a maioria dos fungos, plantas e animais, somos todos multicelulares. Possuímos várias células no nosso corpo. Quarta característica, ter ao menos o estágio de blástula. Isso a gente viu lá nos vegetais. Quando a gente viu as características vegetais, a gente viu as fases embrionárias, tá? Para ser animal, todos nós temos a fase de blástula, tá? Depois dos poríferos, que só tem a fase de blástula, todos os outros animais já têm a fase de gástrula. Outro ponto, todos os animais produzem gametas por meiose, ou seja, todos os animais fazem reprodução sexuada. Não significa que a gente não faça também reprodução assexuada. Quando a gente está falando que a gente não faça, não estou falando nós, né? Eu e você, estou falando os animais de forma geral. Então, muitos animais, eles além de ter a reprodução sexuada, também terão a reprodução assexuada. Mas a presença da sexuada sempre vai estar lá, tá? Vai ser uma fase sempre presente. E por último, geralmente possuir tecidos e órgãos verdadeiros, tá? Porque geralmente a gente vai ver que os poríferos, tá? Que é o primeiro filo que a gente vai estudar, eles não possuem tecidos nem órgãos. Já todos os outros animais, eles possuem, tá? Lembrando que são tecidos. Tecido é um conjunto de células, tá? Células unidas que geralmente desempenham uma função específica. Órgão é um conjunto de tecidos, né? Vários tecidos juntos dão órgão. Exemplo de tecido: tecido adiposo, tecido epitelial. Já o órgão é o conjunto de tecidos. Então, por exemplo, a pele é o conjunto do tecido epitelial, depois tem o tecido conjuntivo, né? Mesma coisa de pulmão, estômago, etc. e tal. Então, esses órgãos só passaram a aparecer a partir dos quinidários, tá? Os poríferos, eles não têm, embora sejam considerados também animais, e por isso que a gente coloca geralmente possuir tecidos. Então, aqui, pessoal, tem a divisão dos animais, né? Vocês podem ver aqui que a gente tem 9 grupinhos, né? E todos eles, na verdade, a gente tem um ancestral comum que provavelmente foi um protista. Por que eu estou falando provavelmente? Pelas características, né, desses animais. Eles são muito mais parecidos com os protozoários, por exemplo, do que as plantas, tá? Mas, como ninguém estava lá para saber, a gente só tem uma ideia, assim, então é uma teoria, tá? Então, você tinha um protista ancestral, né, que deu origem a todos os animais. Primeiro deu origem aqui, esse galinho aqui, que são os poríferos, tá? Como eu falei anteriormente, os poríferos, eles não possuem tecido verdadeiro, tá? Então, vão ser várias células, uma do lado da outra, sem a formação de tecidos, tá? Todos os outros, então,
tem tecidos verdadeiros, tá? Então, tivemos aqui o porífero, né? A evolução deu origem ao porífero, e aí depois deu origem a todos os outros, né? Um outro ramo deu todos os outros. Desse ramo aqui, a gente tem um, que é o quinidário, que ele é diblástico. O que significa isso? Você vai ver mais tarde que tem a endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, o quinidário, ele tem a endoderme e a ectoderme, ele não tem a mesoderme, tá? Todos os outros terão endoderme, ectoderme e mesoderme, tá? Bom, todos esses outros aqui que terão endoderme, ectoderme e mesoderme, a gente vai ter aqueles que não vão ter cavidades corporais, e isso que a gente chama de acelomados. Aqueles, depois, mais tarde, mais evoluídos, aqueles que têm uma cavidade que é preenchido parcialmente por mesoderme, que seriam os nemateumintos, tá? E aqueles que terão depois a cavidade totalmente preenchida por mesodermes, que a gente chama de celomados. E dentre os celomados, a gente tem os esquizocelomados, que a cavidade é formada por mesoderme, e depois os enterocelomados, que é o 4 aqui, que é o celoma, que é a cavidade, é formada pelos tecidos do intestino, tá? Pelas células do intestino. Sendo que aqui nós temos a palavra também protostômicos e deuterostômicos, que significa que o blastóporo, que é uma região da gástrula, por exemplo, no protostômicos deriva a boca e nos deuterostômicos deriva o ânus. E aí você já deve ter meio que chocado. Meu Deus, o que é isso? Celoma, triblástico, diblástico. Calma que durante a aula a gente vai ver isso, tá? Mas eu só estou mostrando aqui que teve uma evolução, tá? Que cada grupo aqui, ele evoluiu de acordo com o aparecimento de uma nova característica evolutiva. Então, como é que é a classificação, tá? A classificação dos táxons. O que é táxon? Táxon significa categoria. E foi proposto por um cara chamado Linneu, lá no século XVIII, tá? Como é que hoje é essa classificação? A gente tem a espécie. Espécies muito semelhantes, elas formam o mesmo gênero, tá? Então, duas espécies muito parecidas formam o mesmo gênero, tá? Gêneros muito parecidos formam a mesma família. Famílias diferentes, mas com alguma característica parecida, formam a mesma ordem e a mesma coisa. Ordens diferentes formam a mesma classe, classes diferentes formam o mesmo filo, e filos diferentes, mas com alguma característica, formam o mesmo reino. Então, a gente já viu alguns reinos. Quais foram os reinos que a gente viu até agora? Monera, né, das bactérias, os protistas, que são as algas e os protozoários, o reino fungi, que são dos fungos, o reino plantae, que são das plantas, e agora o reino animalia, tá? Então, o reino animalia, que são dos animais, tá? Esse reino animal, tá? Tem vários animais aqui, né? Esses animais podem ser divididos em várias categorias, tá? Então, no reino animal, por exemplo, a gente tem os filos. Quem são os filos? Né? Os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados, que somos nós, tá? Então, por exemplo, os cordados, é um filo cordado. Dentro do filo cordado, a gente vai ter as diferentes classes. Dentro das diferentes classes, vamos ter diferentes ordens. Dentro de uma ordem, diferentes famílias. E assim sucessivamente. Então, vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, o gatinho, o gato doméstico, o nome dele é científico, né? É Felis catus. Todo nome científico você vai ter dois nomes. Um que vai pertencer ao gênero, o outro que vai pertencer à espécie, né? Mas quando a gente fala o nome da espécie, a gente fala dos dois, tá? Como é que é o nome? Como o nosso nome, por exemplo, meu nome é Marcela Drexel, tá? O nome é Marcela Drexel, mas o Drexel vem da minha família, que é um grupo maior,
e Marcela vem de mim mesmo. Então, a mesma coisa do gato. Então, como se o Félix fosse o gênero, que é muito maior do que o Catus, que Felis catus é o gatinho. Então, a espécie Felis catus. O gênero é Felis. O nome do gênero sempre vai ser o primeiro nome da espécie, tá? Então, Homo sapiens é o nome da minha espécie. Qual o nome do gênero da minha espécie? Homo, tá? Gênero Felis. Família Felidae, né? Escreve Felidae, mas é Felidae. Geralmente, famílias de animais vão terminar com esse idae, tá? E temos aqui o gato, o leão, o gato selvagem, né? Então, por exemplo, o gato e o gato selvagem, eles são do mesmo gênero, tá? Mas o leão não é do mesmo gênero, embora eles sejam da mesma família, tá? Depois da família Felidae, que incorpora a família Felidae, a gente tem a ordem carnívora, tá? Tem todos esses que a gente viu, mas tem aqui, por exemplo, o cachorro. Por quê? Porque a ordem carnívora são aqueles animais que têm os caninos grandes, tá? Então, por isso que tem o cachorro. Tá vendo? Tá aumentando cada vez mais. Depois da ordem, maior ainda, temos a classe, que é a classe mamália, que são os mamíferos, né? Então, dentro de todos os mamíferos, temos os carnívoros, tá? Nós somos mamíferos, mas não somos carnívoros. Ah, professora, somos carnívoros sim, porque comemos carne. Não, nesse sentido, existem dois tipos de carnívoros. Um, o que você come. Outro, é a sua ordem, né? Então, nós comemos carne, por isso que são chamados carnívoros, mas a nossa ordem é a primata, tá? Apesar de comermos carne. Depois da classe, temos o filo, que é maior ainda, que contém várias classes, né? É o caso do cordado. Por quê? Porque a gente tem coluna vertebral, tá? Então, somos os cordados. Então, existem vários animais com coluna vertebral, inclusive alguns que não são mamíferos, por exemplo, o peixe, que tá aqui. Ele tem coluna vertebral, mas não é mamífero. E por último, o reino, que é o reino animal, tá? Então, se a gente pensar em nós, seres humanos, o que seria? Reino animal, tá? Filo cordado, porque dentro do reino animal tem aqueles que têm a coluna vertebral e tem aqueles que não têm coluna vertebral. Se você pensar em minhoca, ela não tem coluna vertebral, mas é animal, tá? Então, dentre todos os animais, a gente está no grupo daqueles que têm coluna vertebral, por isso o nome do filo é cordado, tá? Dentro do cordado tem um grupo que são os mamíferos, lembrando que nem todo animal com coluna vertebral é mamífero, por isso é justamente um grupinho separado. Dentro do mamífero temos a ordem, que aqui no gato e no cachorro é carnívora, mas como eu disse, a nossa ordem é primata, somos primatas, porque uma das características do primata é justamente esse dedo indicador, ó, contra os outros dedos, que faz com que a gente possa manipular objetos. Então, a ordem aqui pra gente mudou, somos primatas, tá? Família, nossa família se chama Hominidae, só temos nós na família. O gênero Homo e a espécie Homo sapiens, tá? Então, como exercício, é muito legal vocês pegarem alguma espécie e tentar, desde a espécie até o reino, qualquer animal que vocês queiram, mais fácil animal do que outros seres vivos, né? E tentar fazer essa ordem de classificação, tá? Fica a dica aí para estudar para o Enem. Como é que você consegue decorar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Muitos professores fazem a palavra reficofage, tá? Reficofágio, reino, filo, vem de classe e ordem, fage, família, de gênero e espécie. Então, uma dica. Vocês viram aqui anteriormente como se fosse essa arvorezinha verde que eu usei para falar da origem dos animais, né? Essa arvorezinha verde, ela tem nome. O nome que a gente usa é cladograma, mas se você quiser, você também pode chamar de filogenia ou árvore filogenética, que é mais ou menos um esquema
representativo, né, um gráfico, onde você vai definir o grau de parentesco. Antigamente, esse grau de parentesco era feito através das afinidades, tá? Um animal é mais parecido com o outro, então vamos classificá-los juntos, né? Hoje a gente usa a técnica de DNA. Quanto mais o DNA de um animal for parecido com o outro, a gente coloca eles juntos, significa que provavelmente eles tiveram a mesma escala evolutiva, o mesmo ancestral comum. Então, o cladograma ele pode ser apresentado de duas formas. O primeiro é esse daqui, né? Significa que você tem aqui A, B, C e D, que são as 4 espécies que existem, as outras não existem mais, né? Mas aqui as 4 espécies existentes. Sendo que o A e B tiveram um ancestral comum, que é o E, e o C e o D tiveram outro ancestral comum, que é o F, tá? E tanto o E quanto o F, que são esses ancestrais do A e B e C e D, respectivamente, tiveram um ancestral comum, que era o G, que é o mais antigo de todos, que deu origem a todos os outros, tá? Essa é uma forma de você representar o cladograma. A segunda forma é essa daqui, tá? Parece uma arvorezinha deitada. Significa o quê? Que você tem aqui um ancestral comum, que deu origem a B, C e D, tá? E aí você teve origem ao A, e aí aconteceu algum marco evolutivo, tá? Que deu origem a B, e aconteceu outra novidade evolutiva que deu origem a C, e outra novidade evolutiva, né, que tá aqui em 3, que deu origem a D. É mais ou menos o que acontece no primeiro slide que a gente viu lá, vamos voltar? Esse slide aqui, quando eu falei para vocês a diferença entre os diferentes tipos de animais, né? E quando eu falei, esse é sem tecido, esse é de plástico, aquele é celomado. O que eu falei para vocês foi justamente essas novidades evolutivas. Aqui um exemplo bem simplificado do cladograma, né? Então vamos ver que essa tabela aqui, por exemplo, a gente tem uma tabela, né? Temos a planária, a lombriga, o poliqueto e a formiga. A planária é um plateuminto. A lombriga é um nemateuminto. O poliqueto é um anelídeo e a formiga é um artrópode, tá? Então, você tem aí, evolutivamente, diferentes filos, tá? Então, você vê aqui. Quem tem tubo digestivo incompleto, ou seja, não tem boca e ânus, só tem boca, ou seja, literalmente caga pela boca, é a planária, tá? Que é um plateuminto. Todos os outros têm tubo digestório completo, ou seja, tem boca e ânus, tá? Beleza. Aqui, então, todos os outros têm aqui. Cadeia nervosa ganglionar ventral, tá? Ou seja, ela não tem a planária e a lombriga, mas já tem todos os outros, tá? E por último, o exoesqueleto da quitina, que você só tem a formiga, tá vendo? Que existem características que elas vão se aperfeiçoando dependendo do grupo. Então, como é que você poderia fazer o cladograma? Você tem aqui um ancestral comum, aí você teve uma novidade evolutiva, que é o tecido digestório, embora ele seja incompleto, só tem a boca, e aí você teve a planária. Aí teve mais uma novidade evolutiva, que é o tubo digestório completo, com boca e ânus, e aí você teve já todos os outros, né? E aí tem a lombriga. E aí você teve mais uma novidade, que é a cadeia nervosa ganglional ventral, que dá o poliqueto e a formiga, tá? Então, a gente tem o poliqueto aqui, mas a formiga, além de tudo isso, ainda tem o exoesqueleto de quitina, e aí aqui você tem a formiga. Bom, quais são as novas tendências de classificação? Depois da descoberta do DNA, né, da estrutura do DNA e do sequenciamento, os cientistas, eles começaram meio a comparar um DNA com outro. E aí eles puderam refazer essa classificação proposta por Linneu. Então, o que se imagina hoje? Que exista 3 grandes grupos, né? Que é as bactérias, as arcobactérias, que são bactérias morfologicamente um pouco diferentes da maioria das bactérias, elas são muito mais resistentes
a ambientes muito inóspitos, com altas temperaturas, alta salinidade, e todos os outros seres vivos que são eucariontes, que é o grupo da eucária, tá? Então, que existiu um ancestral comum, tá? Esse ancestral comum primeiro deu origem às bactérias, depois teve um outro ancestral comum que deu origem às árqueas e às eucárias, tá? Desse ancestral comum, teve aqui uma novidade, que é o surgimento das células com núcleo, e aí deu origem a todos os outros reinos, né? Primeiro o protista, depois o plânter, e temos um ancestral comum aqui que deu origem aos fungos e os animais.